Boa noite, que prazer estar mais uma vez nessa segunda edição do Jornal Sindical, aqui na sua companhia pela nossa web TV Sindimub, nessa segunda edição. Sejam todos bem-vindos, aproveita, já curte, já compartilha, já comenta aqui a sua opinião sobre a nossa TV, como está chegando o nosso sinal até você. Olha, hoje um dia um pouco especial, um pouco diferente. Tivemos um bate-papo, podemos dizer assim, entre o presidente do Sindimub, o senhor Marciano Santos, e o nosso assessor jurídico do Sindimub, o Joséilson Soares, que vai trazer os seguintes temas nesta noite. Nosso presidente Marciano Santos indagou ao assessor jurídico, o Dr. Joséilson Soares, sobre os temas do piso salarial da enfermagem e também a questão do conhecido imposto sindical. O que seria isso? Seria correto chamar de imposto, uma contribuição? Como que se daria isso? Você é obrigado a pagar? Essas e outras dúvidas você tira a partir de agora com o nosso assessor jurídico, Dr. Joséilson Soares. Acompanhe a matéria conosco. Boa noite a todos os sócios da entidade, a todos que acompanham a Web TV Sindimub. Estamos aqui trazendo a entrevista que tivemos hoje à tarde com o Dr. Joséilson Soares, assessor jurídico do Sindimub, a fim de tratar sobre a questão da decisão do STF, onde trata sobre a questão do imposto sindical e da contribuição assistencial. Bom, em primeiro lugar é preciso esclarecer que existem três espécies de contribuições, né? À luz do nosso sistema jurídico brasileiro. E essas contribuições elas são traçadas, estabelecidas lá na CLT ainda, né? Então nós temos a contribuição, a mensalidade associativa, que ela é uma espécie de contribuição para o sindicato, que é a mensalidade dos sócios, que os sócios pagam todo mês, né? Aquela que desconta mensalmente, né? A mensalidade associativa. E temos a contribuição assistencial, né? Que é uma contribuição que os trabalhadores pagam para custeio, né? Do sistema federativo, das entidades. E temos o imposto sindical, que era um dia de salário que descontava no mês de março de cada ano e também serve para o custeio do sistema federativo sindical. Porém, com a reforma trabalhista de 2017, tanto o imposto sindical, essa contribuição sindical, como a contribuição assistencial, elas passaram a ser facultativas, né? Deixaram de ser obrigatórias. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente foi com relação à contribuição assistencial, que no caso do sindicato, nossos servidores, ela nunca foi paga, né? O sindicato nunca cobrou essa contribuição assistencial. Então, o que o Supremo decidiu foi a contribuição assistencial, que ela poderá ser cobrada dos sindicatos. Eu acredito que os sindicatos, na atividade privada, é quem cobra mais essa contribuição. O sindicato de servidores nunca cobrou, eu acredito também que não há interesse em cobrar. Quanto ao imposto sindical, a contribuição sindical, que é um dia de março, um dia de salário de março, essa contribuição aí, ela não foi restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que estão divulgando matérias, interpretações, mas tudo fora do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo Tribunal Federal não autorizou a contribuição, a cobrança dessa contribuição sindical, que a gente chama de imposto sindical, no dia de março. Não foi autorizado nessa decisão do Supremo. O Supremo decidiu foi a contribuição assistencial, que no caso do Sindimub nunca foi cobrada, como também não será cobrada. Mesmo com a decisão do Supremo quanto à contribuição assistencial, para que seja cobrado, primeiro é preciso ter um acordo, ou uma convenção coletiva, né, entre os trabalhadores. É o primeiro passo. Terá que ser convencionado pelos trabalhadores a cobrança em assembleia, né? E ela não passa a ser assim obrigatória, porque a própria decisão do Supremo diz que a qualquer momento o trabalhador pode se opor àquela cobrança. Então, mesmo que o sindicato
digamos, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos industriários, venham instituir essa contribuição, o trabalhador a qualquer momento ele pode se opor, contanto que essa oposição seja feita por escrito, de forma formal. Então o trabalhador se manifestando de forma por escrito que não quer pagar essa contribuição assistencial, ela não será cobrada. Continua da mesma forma, o trabalhador o sindicato só recolhe esse imposto sindical, essa contribuição sindical, daqueles trabalhadores que expressamente autorizarem por escrito. Inclusive o sindicato já tem uma relação dos trabalhadores que autorizaram anteriormente esse desconto de um dia de salário de março. Então nada mudou. Nessa parte aí só vai ser cobrado, só vai ser encaminhada a listagem dos descontos para a prefeitura no mês de março do próximo ano, em relação àquelas pessoas que autorizaram por escrito. Quem não autorizou, o sindicato não vai cobrar, não tem como cobrar. Boa noite a todos os que nos acompanham pela Web TV Sindimub. Estivemos hoje à tarde em uma entrevista com o Dr. José Soares, assessor jurídico da entidade, onde ele trouxe assuntos referentes ao piso da enfermagem, a implementação, como será tratado a partir de hoje. Então vamos ouvir a entrevista que tivemos à tarde. Com relação ao piso da enfermagem, quando a gente fala em piso, né, é o salário mínimo que a pessoa deve ganhar, né? Piso é o mínimo, né? E o piso da enfermagem ele está em análise ainda pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas assim, o que a gente entende é que o piso deve ser o salário base. Inclusive já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal uma ação semelhante que envolveu o piso dos professores. Então hoje o Supremo Tribunal Federal tem esse precedente jurisprudencial quando analisou o caso dos professores e definiu que o piso seria o salário base. Naquela época, os prefeitos defendiam esse mesmo argumento, que piso era a remuneração, e aí demorou a ação ser julgada, enfim, foi julgado e consolidado o entendimento que o piso é o salário base. O que não ocorreu em relação à enfermagem. A enfermagem, o processo está tramitando, e o Supremo Tribunal Federal hoje não decidiu essa matéria. Por isso que ficou essa problemática aí. Piso para a enfermagem vai ser salário base ou vai ser remuneração? Então fica essa incógnita aí que o Supremo não decidiu e deve ser decidido isso aí. E tomando por parâmetro o que já decidiu anteriormente, o Supremo deve manter o mesmo entendimento que foi mantido para os professores. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir essa matéria com relação à enfermagem, os prefeitos, os governadores e demais entes privados vêm se sustentando no entendimento que o piso seria remuneração, que é um entendimento equivocado. A gente já sabe que é um entendimento equivocado, mas é o que eles têm para defender no momento, para que não seja incorporado essas vantagens ao salário base. Então está essa matéria ainda em aberto para o Supremo Tribunal Federal decidir, mas tomando como precedente o que já foi decidido em situação semelhante no caso dos professores, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal mantenha o mesmo entendimento, definindo como piso salário base. Então tudo que vir da União teria que ser incorporado ao salário base para alcançar um patamar remuneratório mínimo, né? Como disse, o piso é o mínimo, salário base. O piso deve ser entendido como salário base e valor mínimo do salário base. Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal avance nesse julgamento para que essa matéria seja sanada definitivamente. Até porque, nesse momento, o que tem isso aí é só o julgamento da liminar. Eles não firmaram o entendimento definitivo, que a gente chama um acórdão definitivo, que é o que passa a valer efetivamente. Os prefeitos estão receberam uma orientação da Confederação dos Municípios, que é a entidade que representa eles, né, a nível nacional, que traça diversas orientações para que os municípios cumpram. Então eles receberam a orientação nesse sentido da Confederação
para que, enquanto o Supremo não decida o que é piso, eles paguem essas vantagens não incorporadas ao salário base. Então, por que é que isso está acontecendo? Justamente porque o Supremo não decidiu. Não tem uma decisão do Supremo dizendo o que é salário, o que é piso para a enfermagem. Como não tem uma decisão do Supremo sobre isso aí, fica-se aí a abertura para proceder dessa forma. Hoje não há nada que obrigue os municípios, as entidades privadas a pagar o piso, né? Pagar o piso, levando em consideração o salário base, né? Não há uma decisão do Supremo determinando isso. Você veja aí que no caso dos professores, demorou 5 anos. Demorou 5 anos para que o Supremo decidisse que piso era salário base, e nesse intercâmbio aí, nesse intervalo, os professores naquela época ficaram nessa mesma situação que a enfermagem está vivendo hoje. Então, assim, por que é que vem se procedendo dessa forma? Não colocando o que está vindo da União no salário base, porque está uma indefinição por parte do Supremo, Tribunal Federal, eles não julgaram o processo em definitivo. Só a partir do momento que ele julgar o processo em definitivo é que, efetivamente, os municípios, os estados e as entidades privadas vão ter uma obrigação de cumprir o piso, tomando como referência o salário base. É importante as categorias da enfermagem manterem mobilizadas. Quando eu digo mobilizadas, é a nível nacional, né? Nacional, porque já foi uma luta, né, para que os ministros definam essa liminar aí para iniciar o pagamento, que até então não tinha um início de pagamento de vantagens. Daí dessa mobilização que ocorreu aí nos últimos meses, veio esse julgamento da liminar para pelo menos começar a pagar a partir de abril, né? Que é o que está se recebendo aí o retroativo a partir de abril. Então já foi um avanço, mas a luta não pode parar por aí. Tem que continuar as mobilizações a nível nacional, federação, confederação, sindicatos, todos mobilizados para que continuem com o movimento ativo no sentido de sensibilizar e pressionar o Supremo para julgar esse processo rápido. Como eu disse, o magistério aí demorou 5 anos. Passou 5 anos esperando o Supremo dizer, piso é salário base. Enquanto a gente não teve essa definição do Supremo lá atrás, os professores, naquela época, ficaram nessa mesma situação que a enfermagem está vivendo hoje, recebendo suas vantagens desmembradas do salário base. Bate-papo, informação, descontração, principalmente para você, servidor público municipal da cidade de Barbalha. É o que propomos a trazer todos os dias às 7 horas da noite, aqui na nossa web TV Sindimub, com o Jornal Sindical, é claro. Na apresentação, esse que vos fala, Robério Santos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, melhor dizendo, às 7 da noite. Sábado e domingo você tem reprise de toda a semana, então você não vai perder nenhum conteúdo aqui na nossa web TV Sindimub. Acesse o nosso site www.sindimub.com, também o nosso Instagram, @sindimubbarbalha. Lá no Facebook é Sindicato Sindimub. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na cidade de Barbalha em relação aos servidores públicos municipais. Jornal Sindical fica por aqui, voltamos amanhã às 7 da noite, hein? Te vejo lá. Tchau, tchau.